Olá, quero dar as boas-vindas a quem me está a ver e em primeiro lugar, me apresentar. O meu nome é Silvia Osório, é assim que me identifico como assistente virtual, se bem que há muita gente que me conhece como Silvia Pereira. Como assistente virtual, eu assino sempre como Silvia Osório e é assim que me conhecem nesta profissão. E é exatamente por causa disso, como assistente virtual, que eu venho falar convosco hoje. Este primeiro vídeo é exatamente para vos explicar o que é uma assistente virtual. O que é um assistente virtual e o que faz, que serviço é que fornece, quais são as vantagens. Isto de uma forma muito básica, não vou entrar em grandes detalhes, mas vou-vos dar já o panorama do que é um assistente virtual. Portanto, então, vamos lá ver se eu consigo pôr isto aqui a trabalhar para mim. Ora bem, então isto é só para eu preparei aqui uma apresentação que é para não me desviar do assunto e ir mesmo àquilo que eu quero falar hoje. E queria-vos dar desde já a definição do que é um trabalhador, um assistente virtual. Um assistente virtual é um trabalhador independente que presta vários serviços a um cliente, só que presta serviços fora do escritório do cliente. Portanto, encontra-se noutro espaço físico, regra geral em casa, também pode fazer de outros lados, no fundo pode trabalhar onde quer que queira, desde que tenha uma ligação à internet, um computador ou um telemóvel. Essas são as principais, peço desculpa, essas são as principais características de um assistente virtual. No fundo, um assistente virtual assiste quem? Assiste uma empresa, um empreendedor, até às vezes um cliente particular, e assiste na medida em que lhe fornece serviços que este precisa. Não é? Visto que não está no mesmo espaço do cliente, terá que ter sempre ferramentas e equipamentos que lhe permitam partilhar essa informação e aceder eventualmente remotamente aos fecheiros e à rede do próprio cliente. Na prática, esta forma de trabalhar evoluiu bastante nos últimos anos. É uma realidade que cá em Portugal não se ouvia muito falar. Desde há algum tempo é que começou a tornar-se mais relevante. No entanto, é uma realidade de bastantes anos noutros países. Aqui o empreendedor português custa-lhe um bocadinho a absorver esse conceito, porque está muito agarrado ao conceito tradicional de ter o assistente ali à vista, de forma a controlar um bocadinho o que é que faz, mas eu penso que essa mentalidade está a cair um bocadinho em desuso. Na prática, os clientes primordiais deste tipo de serviços, portanto, os potenciais clientes de um assistente virtual, acabam por ser pequenas empresas, microempresas, freelancers, portanto, trabalhadores independentes, na prática, que têm o seu negócio e que, pela sua pequena dimensão, pelo orçamento mais exíguo que têm, não querem ou não conseguem ter uma equipa de pessoas e a contratação de funcionários para prestar determinadas tarefas acaba por ser um peso excessivo para a sua estrutura. Apostam em várias características que o assistente virtual pode lhes proporcionar, entre eles a flexibilização de serviços, portanto, ele na prática pode pagar apenas o serviço que precisa, pode contratar esse profissional apenas para determinadas tarefas específicas ou pelas horas que de facto necessita que ele trabalhe para ele. Por outro lado, acaba por lhe permitir libertar tempo dele próprio, não é? Em vez dele próprio estar a fazer essas tarefas, que podem ser feitas por outra pessoa, acaba por poder libertar esse tempo para dedicar a outras áreas cruciais do seu negócio, não é? Como conseguir mais clientes, etc. No entanto, esse tipo de tarefas também não podem ser constantemente postas de lado, porque são necessárias portanto, para dar estabilidade ao seu negócio, por isso alguém terá que as fazer. Ultimamente, desde o início do ano, desde março mais concretamente, portanto, a pandemia do Covid-19 impôs, não é,
esse distanciamento que foi necessário e as empresas tiveram que mudar a sua forma de pensar. Tiveram que reduzir muitas vezes a sua estrutura de colaboradores, tiveram que diminuir os seus custos, foram forçadas a adotar muitas vezes o regime do teletrabalho, portanto, mandando os seus trabalhadores para casa, o que fez com que elas conseguissem se aperceber de uma coisa que se calhar até então não lhes tinha, não tinha chegado à sua compreensão, que foi se os meus trabalhadores estão a fazer este trabalho, as suas tarefas a partir de casa, fora, outras pessoas também o poderão fazer. Portanto, isto até se consegue fazer sem estarem aqui. O que acaba por ser um bom assistente virtual, porque acabou por acelerar um bocadinho esta questão de empreendedores portugueses perceberem que de facto é possível e que isso não sacrifica a qualidade do trabalho. E isso é extremamente importante para enquanto assistentes virtuais, nos afirmarmos no mercado. Ora bem, quando eu falo, portanto, eu sou uma assistente virtual no feminino, posso dizer que de facto, se calhar, há mais assistentes virtuais no feminino do que no masculino. No entanto, o género a nível de assistente virtual é indiferente. Portanto, há assistentes virtuais femininos e masculinos. Há inclusivamente setores que dão preferência a homens para assistentes virtuais. O que é importante num assistente virtual, seja ele homem ou mulher? É o gosto por aquilo que está a fazer, que é uma coisa completamente imprescindível, porque se a pessoa não tiver gosto naquilo que está a fazer, acaba por desistir a médio prazo. Portanto, farta-se daquilo que está a fazer. Não gosta, portanto, ninguém consegue ter perseverança, não é? E continuar a fazer uma coisa que não gosta, não é? Sobretudo se está a trabalhar para ele próprio, não é? Não tem ninguém com um chicote a obrigá-lo a fazer e, portanto, é humano começarmos a desligar daquilo que não estamos a gostar de fazer. Por outro lado, temos que ter vontade em fazer, empenhar aquela profissão. E a vontade que nos faz desempenhar a profissão é exatamente percebermos qual a razão que nos levou a optar por esta atividade. O porquê, quais foram as motivações que nos levam a fazê-lo, porque é que estamos neste momento a trabalhar como assistentes virtuais, o que é que nos motiva. Por outro lado, como é evidente, há pessoas que têm determinadas características que, se calhar, não são muito ajustáveis a este tipo de profissão. Se fores uma pessoa que precisas de alguém que te esteja sempre, constantemente a motivar, não consegues ter essa automotivação e essa disciplina para fazeres o trabalho por ti próprio, se és uma pessoa muito social, gosta muito de conversar e de parar para dar 2 dedos de conversa a este ou àquele, se calhar digamos que terias que ajustar um bocadinho a tua forma de estar para conseguires trabalhar em casa e teres essa disciplina e para saberes que tens aquele trabalho para fazer e que não é pelo facto de estares em casa que não tens que obedecer a determinadas rotinas, porque caso contrário vai dar mau resultado. Por outro lado, tens que ter algum conhecimento, não é? Vais oferecer uns determinados serviços e, portanto, tens que oferecer aquilo que tu sabes fazer, aquilo que tu conheces. Quando eu há bocadinho falei que havia alguns setores que preferiam homens como assistentes virtuais, posso dar o exemplo do setor da construção civil, da eletrónica, da mecânica, da aviação, são setores que dão preferência a homens como assistentes virtuais do que a mulheres, talvez pela própria natureza do negócio. Na prática, o que interessa aqui é que o cliente tenha a confiança, portanto, no assistente virtual, que o empreendedor fique tranquilo em saber que a pessoa que está a contratar como assistente virtual seja a pessoa certa, portanto, e que as coisas vão correr bem.
Na prática, rotinas administrativas são necessárias em qualquer negócio. Não há nenhum negócio que não necessite determinadas tarefas administrativas e que alguém tenha que as fazer. Por isso, um assistente virtual pode prestar um sem número de tarefas. Depende às vezes, algumas são mais genéricas, outras são mais específicas, mas posso-te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a nível de apoio administrativo, imagina o que faz uma administrativa ou uma secretária normal. Na prática é tudo possível de fazer remotamente. A gestão de agendas, a gestão de e-mails, marcar e organizar viagens, introdução de dados, gestão de base de dados, organizar eventos, redação de correspondência, tudo o que tu pensares, contratos, por aí fora, isto é tudo coisas que dá perfeitamente para fazer remotamente, sem necessidade concreta de estar no espaço físico da pessoa. Digamos, outro setor de atendimento ao cliente. E o serviço ao cliente, no fundo, é um assistente virtual que se encarrega de atender o cliente, seja para que efeitos for. Pode receber e processar encomendas, pode tratar de envios e devoluções, pode acompanhar processos de venda, atualizar os dados dos clientes, cobranças, faturação, respostas a dúvidas, esclarecimentos sobre produtos. Há aqui um manancial de coisas que pode ser feito a este nível. A nível de produção de conteúdos, se és uma pessoa, por exemplo, que gosta de escrever, eu adoro escrever, podes produzir conteúdos, ou seja, podes escrever para artigos, apresentações, fazer posts, anúncios, ajudar pessoas a escrever livros, fazer blogs. Depende um bocadinho da tua qualidade de escrita, da tua criatividade, de conseguires adaptar a tua escrita ao cliente que estás a servir. Não é? Outra coisa que ultimamente tem sido imensamente pedida é a gestão de redes sociais. A nível do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, YouTube, TikToks, Pinterest, e podes fazer N coisas, desde a gestão de lojas online, portanto, colocar os produtos, os preços, resposta a clientes, etc., tudo através das redes sociais. Portanto, toda a parte de relacionamento com a audiência dessas redes sociais, o agendamento dos posts, a colocação de posts, de fotos, por aí fora. Portanto, toda a gestão de redes sociais, que é extremamente interessante, mas que a brincar ocupa bastante tempo, e que neste momento acaba por ser uma realidade que é importante, porque a maior parte dos negócios que tu vires existem nas redes sociais, estão presentes nas redes sociais. Há uns que estão mais presentes numas do que noutros, mas todos estão lá. Eu estou lá, tu provavelmente se calhar estás. O que eu aconselho, e que pode ser pensado mais tarde, porque à medida que tu tens mais trabalho e adquires mais experiência, pode ser mais fácil futuramente, mas que podes começar a pensar é tentar se especializar num tipo de serviço ou num setor de cliente, ou num tipo de serviço e setor de cliente. No fundo, tentares restringir um bocadinho os serviços que ofereces e o cliente que atendes, que serves. Encontrares um nicho de cliente e um nicho de serviços. E o nicho de serviços passa por pensares no tipo de serviços que gostas mais de fazer e naquele que tu fazes melhor. Portanto, esses são os serviços que tu tens que te focar. E, por outro lado, que tipo de cliente é com o qual te identificas mais? Que setor de atividade é que tu te identificas mais? É com a parte criativa? É com médicos? É com o setor imobiliário? É com empresas financeiras? No fundo, veres que setor é que tem mais a ver contigo, não é? Porque se tu pensares um bocadinho e podes pensar assim, mas espera, se eu vou restringir os serviços que ofereço e os clientes que atendo, então espera, mas assim vou ter menos trabalho. E isso é completamente oposto, porque é exatamente o contrário. Porque na prática, quanto mais te especializares, tornas-te uma autoridade na matéria. E ao tornar-te um expert, permite que, por um lado, possas colocar preços mais elevados nos teus serviços, possas oferecer os teus serviços a um preço maior.
E por outro lado, os clientes acabam por quererem ser eles a trabalhar contigo e não tu andares à procura de clientes, porque se fores realmente bom no que fazes, os clientes vão te descobrir e palavra passa palavra e portanto eles vão ter contigo, não tens de estar tu à procura de clientes. Isso é uma questão que tu deves pensar. Já nada é definitivo, é completamente definitivo. Nós, como empreendedores, porque um assistente virtual é também um empreendedor, tem que saber adaptar e flexibilizar e reajustar continuamente. E, portanto, o que tu definis agora não quer dizer que seja para a eternidade, não é? Tu podes definir agora uma coisa, mas depois, com a experiência, afinal, não gosto mais daquilo ou então identifico mais com aquele cliente. Portanto, são coisas que tu tens que ir pensando e refletindo, mas nada é definitivo e podes sempre mudar. E posto isto, acho que ficamos por aqui neste vídeo e até um próximo vídeo. Obrigada por teres.